Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Vamos, como sempre, colocar uma jarra com água sobre a mesa para que a espiritualidade protetora dos nossos lares possa fluidificá-la e que logo mais possamos equilibrar a nossa saúde física e mental. Desejamos a todos um momento de aprendizado e que possamos ter Jesus nos nossos corações. Vamos iniciar, como sempre, com uma canção. Página 33. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nota que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Então procuremos elevar o pensamento a Jesus, o Divino Mestre. Te rogamos nesta noite, Senhor, a tua bênção para este Evangelho, para esta cadeia de fraternidade, de amor. E te pedimos por todos aqueles lares que ainda não têm paz, não têm luz, não conhecem a tua mensagem. Te rogamos também permissão para que os nossos guias, os nossos protetores, possam uma vez mais estar conosco, intuindo-nos e ajudando-nos. Fica conosco, Mestre amado, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21,
haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 5. Prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido da palavra prodígio. Na acessão teológica, os prodígios e os milagres são fenómenos excepcionais fora das leis da natureza. As leis da natureza são exclusivamente obras de Deus, que pode, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz, mas o simples bom senso diz que não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu e ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Se então, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixam enganar, resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demónio. Necessário, então, procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenómeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. A causa, uma vez encontrada, reconhece que o fenómeno, por mais extraordinário que pareça, mais não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos factos sobrenaturais restringe-se à medida que a ciência se alarga. Em todos os tempos, os homens exploraram, em proveito das suas ambições, dos seus interesses e do seu domínio, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes aniquila-lhes o crédito, de onde resulta que o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O facto de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno pode possuir tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta reconhece-os pelos caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Do livro Vem Comigo, Maria Teresa Magalhães, por Arnaldo Costeira. Falso. À tua volta, muitas situações te soam a falso. Muitos te parecem espelhar a hipocrisia, que Jesus tão claramente apontou como um verdadeiro cancro das sociedades dominadas pelos fariseus de todos os tempos. Embora ele nos tenha convidado à vigilância sobre eles, também nos convidou a olhar a todos com comiseração, procurando compreender as suas imperfeições, sem criticar ou responder com a mesma moeda. Os homens estamos em nosso estádio evolutivo e ainda não conseguimos libertar-nos do comodismo, das nossas conveniências, das fraquezas que nos atrasam na grande mudança que precisamos de fazer, cada um per si. Se a falsidade te atingir, releva, na certeza que o sofrimento que ela te provocar será a colheita merecida de procedimento idêntico do passado, mas que precisas de vencer nessa jornada que te foi concedida. Cada qual só se engana a si mesmo, silencia e perdoa. Infelizmente, o sofrimento dos homens leva a que outros tantos se aproveitem no sentido de os explorarem, no sentido de os enganarem. Então esta questão dos milagres, dos prodígios, das promessas de grandes feitos para
encontrar forma de sobrevivência monetariamente, financeiramente, faz-nos lembrar a mensagem que o Cristo também nos deixou, dar de graça aquilo que de graça recebemos. Por outro lado, sendo Deus a causa primeira, ou causa primeira de todas as coisas, infinitamente justo e bom, omnipotente, omnipresente, inteligência suprema, Criador de todas as leis que existem do universo, não poderão as leis deles ser mutáveis, ou seja, as leis de Deus são imutáveis, são perfeitas e não se podem alterar, pelo que não existem milagres, não é? No sentido de que um milagre significa alterar a lei divina. E há uma delas que nos diz que a lei da causa e efeito, que todo o efeito tem uma causa. E, portanto, o nosso sofrimento, com certeza que terá uma causa. Com certeza que pode ser aliviado, porque Deus é infinitamente bom. Agora, a resolução dos nossos problemas, do nosso sofrimento, não pode de todo estar nas mãos de um ser imperfeito. E, portanto, quando nós nos socorremos de irmãos que nos prometem tudo e mais alguma coisa, a resolução dos nossos problemas, através de receituários esdrúxulos que em nada nos faz crer que tem alguma lógica, precisamos duvidar, porque o único milagre que existe deverá ser feito por nós, que é a nossa transformação, porque a causa do nosso sofrimento são as nossas imperfeições. Então, precisamos ter muita cautela, seja onde for. Quando ouvimos alguém dizer que curou este, curou aquele outro, que promete tudo e mais alguma coisa, é preciso ter muita cautela, porque a cura está dentro de nós. E por outro lado, o verdadeiro profeta, como nos falava no final da primeira leitura, tem um sentido amplo. Esta noção do profeta tem um sentido mais amplo, no sentido de que nós, os profetas serão aqueles, nos dias de hoje, que divulgam a mensagem do Cristo, que esclarecem a mensagem do Cristo. E a divulgação, o esclarecimento, deve ser sempre acompanhado pelo exemplo. Que Jesus nos abençoe. Já no tempo de Jesus, muitos se impressionaram com aquilo que ele fez, com aquilo que ele realizou. Não só as curas que ele produziu, mas também os outros fenómenos, como a multiplicação dos pães, como acalmar a tempestade, como andar sobre as águas. Tudo fenómenos que não são milagres, que têm uma explicação racional, porque as leis de Deus, como acabamos de ouvir, elas não se alteram, elas existem desde sempre. O que acontece é que nós ainda somos ignorantes e queremos muitas das vezes colocar ao nível de Deus e achar que conseguimos explicar tudo. E quando não conseguimos explicar alguma coisa, atribuímos isso a um ato sobrenatural, algo que contraria as leis que nós conhecemos. Mas como nós não conhecemos tudo, Kardec veio precisamente alertar-nos para essa situação, para a necessidade que nós temos de conhecer, de nos prepararmos para não sermos enganados, para não nos deixarmos enganar e conduzir apenas por aquilo que muitas das vezes apenas impressiona os sentidos. E, portanto, sempre houve, desde todos os tempos, pessoas capazes de realizar coisas prodigiosas. Se nós formos recordar ao tempo de Moisés, quando ele se apresentou junto dos faraós, o faraó mandou chamar os seus sacerdotes, aqueles que também tinham as mesmas capacidades, para também provocarem os mesmos fenómenos ou produzirem os mesmos fenómenos que Moisés estava a produzir. O que significa que a faculdade mediúnica, como nós sabemos, que é responsável por muitos daquilo que são estes fenómenos, que para muita gente são inexplicáveis, mas que para nós têm uma explicação racional, porque os espíritos nos explicaram como é que se processa a mediunidade,
nós conseguimos perceber que, também conforme ouvimos aqui, mais importante do que o fenómeno em si, do que o prodígio, é aquilo que é o resultado desse fenómeno ou desse acontecimento. E Jesus, naturalmente, que ele produziu muitos desses fenómenos que impressionaram as massas. Mas ele esclarecia, ele ensinava e ele vivenciava os valores morais, que são, ao fim e ao cabo, os seus ensinamentos mais importantes. Mas nós, pessoas, muitas das vezes, ainda não nos queremos debruçar em profundidade sobre os seus ensinamentos e preferimos ficar apenas atentos àquilo que são as manifestações exteriores, ao fenómeno em si. E por isso somos muitas das vezes enganados, somos muitas das vezes ludibriados, porque achamos que quanto mais impressionante for aquilo que nos acontece, mais verdadeiro será. Só que a mediunidade, ela é neutra, é como a inteligência. A inteligência pode ser usada para o bem ou pode ser usada para o mal. A mesma coisa acontece com os portadores de mediunidade, que podem utilizá-la para fazer o bem, como podem utilizá-la para prejudicar, para fazer o mal. Então é preciso estar atento, é preciso ter cautela e é preciso ter conhecimento. Porque se nós não tivermos conhecimento, nós vamos ser mais facilmente enganados, mais facilmente ludibriados. Então, não é colocar todos estes acontecimentos que nós não sabemos explicar na ótica do sobrenatural ou do milagroso que vai resolver a questão. É preciso nós irmos à procura da explicação mais racional. E Jesus trouxe-nos essas explicações. E nesta leitura nós escutamos precisamente essa importância que para nós deve ter relativa àquilo que são os prodígios e estarmos mais atentos àquilo que é o objetivo, aquilo que é a intenção com que determinadas situações se fazem. Se é para explorar, se é para ganhar com sustento, se é para fins económicos, comerciais, se é para prejudicar alguém. Isso é que nos importa para nós sabermos se efetivamente isso é benéfico para nós ou não. Porque há muita falsidade, como vimos na segunda leitura, há muita hipocrisia, há muitos lobos que vestem pele de cordeiro e que procuram, pela ignorância e pela, muitas das vezes, inocência dos outros, obter dividendos e, muitas das vezes, enriquecer. Então, que nós possamos estar atentos e possamos ir ao encontro destas explicações que a doutrina espírita nos trouxe e que são lógicas e racionais. Que Jesus nos abençoe, que possamos, dia a dia, fazer o nosso melhor, caminhando no caminho do bem e da verdade. Encerramos este Evangelho orando a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Página 35.
Estamos a chegar ao fim do nosso Evangelho. Relembramos que amanhã estaremos novamente convosco para mais uma palestra transmitida pelo nosso canal do YouTube e também pela página do Facebook. Dizer também que estaremos novamente aqui na sexta-feira, presencialmente nas instalações da Associação, para mais um trabalho público. Dizemos também ainda que podemos sempre colaborar na divulgação daquela que é a verdade que nos irá libertar, essa doutrina que nos esclarece os ensinamentos do Cristo e que nos relembra também na divulgação do Jornal Espírita. Quem quiser colaborar na divulgação da mensagem pode sempre fazer-se assinante e para obter informações poderá enviar um e-mail para jornalespirita@gmail.com. E, ao assinar o jornal, terá a oportunidade também de seguir as leituras que vamos fazendo neste nosso Evangelho. Agora sim, nos despedimos a todos, podemos beber a água que inicialmente colocámos na jarra sobre a mesa e desejamos a todos paz, harmonia e vontade de seguir adiante.